Olá pessoal, aqui é Gustavo Aguiar, líder de marketing da Barenbrug, e nesse bate-papo Barenbrug eu converso com Mário Garcia, diretor da Exagro. Nossa conversa foi sobre conhecimento, gestão e tecnologia. Vamos nessa? Antes disso, roda a vinheta. Grande Mário, tudo bem por aí? Tudo ótimo, Gustavo. E você? Maravilha. Você está falando de onde, Mário? Eu estou falando de Belo Horizonte. Estou em casa. Belo Horizonte. Quer dizer, estou no escritório, né? Mas tenho viajado pouco e tenho saído pouco aí com a questão da pandemia e tudo mais, mas está tudo correndo muito bem. Show de bola. Bom, em primeiro lugar, obrigado por ter aceitado o nosso convite aí. Grande prazer falar com você. Certeza que a gente tem bastante assunto aí para explorar, para conversar, né? Então, mais uma vez, quero te agradecer pelo tempo dedicado aqui. Por nada, por nada. É uma satisfação para a gente falar sobre o tema que a gente gosta, do que a gente faz, né? E olá a todos também, olá a quem estiver assistindo esse vídeo aí. A intenção nossa é compartilhar conhecimento e com isso, melhorar os resultados e melhorar a pecuária brasileira de forma geral. Show de bola, Mário. Bacana a gente falar um pouco da temática no começo da nossa conversa, né? A gente já vem conversando já de longa data, né? A gente já, desde o tempo de APPS, que a gente, lá no comecinho, que a gente já conversava bastante sobre o assunto e, enfim, eu acho que a temática, mais do que nunca, atual, que a gente quer trazer um pouco para o nosso conteúdo aqui é conhecimento, gestão e tecnologia. Isso, com certeza, nunca pode faltar, né? Como eu falei, eu já acompanho o trabalho de vocês há um tempão aí na Exagro, né? E eu sempre tive como uma grande referência na parte de difusão de conhecimento no campo. Então, isso é muito bacana, né, da gente acompanhar e reconhecer, né? São verdadeiros entusiastas do conhecimento na pecuária aí, né, Mário? Então, o que eu queria para a gente começar aqui um pouquinho, você contasse para a gente, né, um pouco dessa jornada da Exagro e quais foram as principais lições que vocês aprenderam na prática das fazendas nesse período todo de trabalho aí. Como diz o outro, você está com tempo? Vamos lá. Bom, muito legal você trazer esse tema. A questão nós somos uma empresa de consultoria, nós temos aí 30 anos de mercado, e lá no início da década de 90, o nosso trabalho era como técnicos de campo, procurando melhoria de índices zootécnicos e tudo mais. Nós iniciamos os trabalhos em 1990. Em 94, com a estabilização da moeda, foi que caiu a ficha pela primeira vez que a gente estava trabalhando num negócio competitivo. O Collor abriu o mercado em 92 e o Brasil começou a competir com o mundo externo e a gente não tinha a menor capacidade de competição, porque com o processo inflacionário, o processo produtivo, a eficiência na produção ficava escondido. Depois da estabilização da moeda, já em 96, a gente estava fazendo curso para como que a gente colocava número e como que a gente chegava e demonstrava para as fazendas o resultado do nosso trabalho. Isso evoluiu bastante. Quando foi no ano 2000, eu fui estudar administração rural em Lavras e gostei tanto do tema que depois voltei para a Fundação Dom Cabral para poder aprofundar um pouco mais na administração. E ao longo desses anos, isso aí vem permeando o nosso trabalho. A empresa cresceu bastante, acho que nós passamos aí durante um bom tempo com uns 25 a 30 consultores. Hoje a gente tem quase 50 pessoas trabalhando e, graças a Deus, as agendas estão lotadas. E o que a gente tem feito em termos de conhecimento, buscar formas de motivar as pessoas na busca de conhecimento. Quando eu falo motivar as pessoas, eu não estou falando só dos consultores, não, eu estou falando também dos clientes, eu estou falando dos gerentes, eu estou falando dos funcionários dos clientes.
A motivação e a busca pelo conhecimento, eu acredito que é a grande alavanca de mudança nos negócios que a gente tem em mãos e com a evolução que a gente tem tido nos vários processos, não só na tecnologia, mas também na sistematização desses processos e tudo mais, a gente muitas vezes a gente fica assim, mas determinada pessoa não se adaptou, determinada pessoa não conseguiu acompanhar a evolução. E o nosso papel nesses últimos anos tem sido principalmente buscar formas de convidar as pessoas para o conhecimento, desafiar as pessoas, mostrar perspectivas de crescimento profissional, mostrar novas possibilidades. E, com isso aí, nós iniciamos em 2008, nós iniciamos um treinamento interno para jovens consultores. Naquela época, chegamos à seguinte conclusão: bom, a gente não encontra profissional com o perfil que a gente quer no mercado. Então, em 2008, nós começamos um sistema de treinamento, e esse sistema de treinamento, o que a gente fazia? A gente preparava um PowerPoint, cada sábado por mês, um consultor, e dávamos aula sobre algum tema no formato que a gente trabalhava e tudo mais. Evoluímos, aprendemos bastante com o processo. Em 2012, nós convidamos um especialista da área de pedagogia para nos dar um suporte nisso que a gente chamava de sistema educacional e que a gente chamava de um treinamento para jovens consultores. Até que esse consultor chegou e falou o seguinte: olha, eu separei aqui, deixa eu mostrar para vocês, eu separei uma imagem aqui. Esse consultor chegou e falou para a gente o seguinte: olha, o que vocês estão fazendo é o seguinte, é muito legal, mas no formato que vocês estão fazendo, que foi o formato que eu aprendi, que um professor está lá na frente dando aula e as pessoas estão sentadas lá, a única certeza que você tem é que tem um corpo ali e que tem um ouvido. Agora, se isso está sendo internalizado ou não, se essas pessoas estão aprendendo realmente ou não, você não tem a menor ideia. Sim. Então, foi esse consultor provocou uma revolução no nosso negócio. E ele trouxe, junto com essa imagem, ele trouxe também uma parte conceitual, onde ele pegou e trouxe o seguinte: olha, vocês estão focados em conteúdo. E a hora que você imagina, à luz do conhecimento na atualidade, o que a gente tem de disposição de conteúdo, pode pegar em qualquer área do conhecimento, você pode começar a estudar hoje, pode estudar os próximos 50 anos, que você não vai conseguir abarcar o conteúdo disponível acerca desses temas. Então, ele pegou e falou o seguinte: olha, vocês têm que focar em competências. Quais são as competências necessárias para poder desempenhar o papel que a gente precisa? E isso foi uma virada de mesa, porque nós deixamos de trabalhar com alguém lá na frente falando o que era determinado tema, e as pessoas lá balançando a cabeça e ouvindo, e aí ele trouxe também essa imagem na época: formar é colocar na forma, é tarefa repetitiva. E a hora que ele trouxe isso aqui, a gente pegou e falou assim: não, e ele pegou e falou: é isso aqui que vocês estão querendo? Vocês estão precisando de consultor desse jeito? E a gente, claro que não, nós precisamos de pessoas pensantes, nós precisamos de pessoas dinâmicas que consigam se adequar às mudanças e tudo mais. E aí o que ele trouxe foi o seguinte: olha, vocês conhecem alguma coisa em termos de metodologias ativas de conhecimento? Eu não. E hoje já existe até no Brasil, mas na época, isso foi lá em 2012, tinha acho que 2 universidades americanas, uma de medicina e uma de engenharia, que já trabalhavam com metodologias ativas. E o que consiste a metodologia, basicamente? Nós pegarmos fatos da rotina, colocar a turma na mesa, colocar o problema na mesa, nem colocar nem o problema, colocar a história na mesa. Você chegou na fase tal, encontrou essa situação. Quais os problemas estão embutidos aí? Quais as possíveis soluções? Quais os caminhos? E aí, isso mudou radicalmente o nosso formato de
trabalho. Uhum. Por quê? Porque, além de você saber quem participa, quem não participa da produção do trabalho, isso a gente dava um mês entre uma solução de problema, a pessoa podia consultar professor, Google, etc. Vai atrás. Vai atrás. E aí, você sabe quem trabalhou, quem não trabalhou. Você não precisa preocupar com quem não trabalhou, porque quem não trabalhou, o grupo vai chegar e já vai colocar de lado. Você vai saber quem liderou o processo. Sim. E você vai saber também quais são as diferentes formas de busca e tudo mais. E isso foi tão legal que nós levamos isso para dentro das fazendas. E quando a gente começou a levar isso para dentro das fazendas, a gente descobriu um outro horizonte. Então, a hora que as fazendas nos convidam para tratar de determinado tema, e um deles que aconteceu foi emblemático, que era um treinamento em manejo de pastagens, e aí nós perguntamos para o pessoal da fazenda, né? Obviamente, nós fomos para a fazenda com um PowerPointzinho na manga. Bom, a gente está preparado para dar uma aula tradicional, mas não vamos dar aula tradicional, não. E chamamos o consultor para ir para a gente. Você já fez isso? Ele nunca fiz com esse nível de escolaridade, não, mas estou disposto a tentar. E caminhamos nós para a Bahia e fizemos essa reunião. E foram 2 dias intensos, com 18 funcionários sentados em volta, com o proprietário junto, e aí nós começamos a conversar com eles. Quais são os problemas que vocês enfrentam? A gente tem problema de morte de capim, a gente tem problema de entrada depois de uma reforma, a gente tem problema disso, a gente tem problema de quebra de cerca, a gente tem problema de amassação. E quais as possíveis soluções? Resumindo a conversa, para não tomar muito nosso tempo aqui, tanto os problemas quanto as soluções, eles já tinham. O que estava faltando, o que a gente fez foi um trabalho muito mais de mediação entre o problema, possíveis soluções e o que a gente vai combinar como um plano de ação. E aí a coisa acontece. Então, com isso aí, eu queria exemplificar para você um pouco do que é o trabalho da motivação pelo aprendizado. Porque depois de um processo desse, a turma da fazenda, o engajamento é completamente diferente. Eles participam, estão todos cientes de quais os problemas, quais os impactos que isso tem no negócio que eles estão inseridos, e eles participaram das possíveis soluções. Então, o engajamento é outro, a busca pelo resultado do coletivo é outro. E isso é um pouco do que eu chamo aí dessa motivação na busca pelo conhecimento e do uso do conhecimento, sabe? É bacana, Mário, porque uma coisa até que a gente fala bastante aqui internamente na Barenbrug é que o adulto ele aprende fazendo, né? Então, se não tiver esse processo ativo que você comentou, é muito mais difícil do próprio conhecimento se consolidar, né, na cabeça e virar experiência. Né? E com a experiência e com a prática, aquilo se torna mais rotineiro, se torna, de fato, um fluxo ali de trabalho que vem do conhecimento. E ressaltando outro ponto que você trouxe, né, não só isso, mas a importância da comunicação, né? Eu acho que quando não há uma comunicação clara ali em torno, né, do conhecimento, mas da aplicação do conhecimento para solucionar problemas, cada um rema para um lado, né, e a coisa não vai. Então, a comunicação talvez seja um ponto central também disso tudo, né? Tem um tripézinho aí que é legal de comentar, que vem também desses aprendizados aí, das metodologias ativas, que quando a gente está falando ali em sair do foco de conteúdo e ir para competências, aí você vai assim, e o que é competência? O que é ser competente? E aí tem uma regrinha aí que é muito legal sabê-la. Para decorar é o chá. C-H-I-A. C de conhecimento, H de habilidade, de já ter feito, de já ter praticado, que é o que você está falando, e o A de atitude. Não adianta ter... Sem um dos três, o resultado não aparece. A atitude, muitas vezes, você vai identificar, são nas reuniões, quem são as lideranças dentro do grupo, quem são as pessoas que puxam para poder fazer com que as coisas aconteçam. Porque a gente vem de um sistema no qual, quando você tem comando e controle, as pessoas habituam em cruzar os braços, o que é para eu fazer.
Uhum. E o nosso grande desafio, já entrando para a terceira década desse século, é que as pessoas tenham atitude, porque a gente não consegue mais estar na ponta de todos os processos, dada a velocidade e o ritmo de inovação que a gente trabalha. Então, nós precisamos de pessoas dinâmicas, nós precisamos de pessoas que ajam, pessoas que estejam sintonizadas com o negócio. O obediente, para poder balançar a cabeça, tem seu espaço ainda, mas não é a chave para a mudança. Né? Verdade. E Mário, a gente passando, vamos dizer assim, da parte, indo mais para o lance da gestão, né, que é crítico também, e aí quando a gente fala de gestão, a gente fala nas várias formas de gestão, né, fala de pessoas, processos, gestão zootécnica, gestão econômica, a gente sabe que a frente de gestão é muito ampla, né, mas sem isso é impossível evoluir em eficiência, evoluir em resultado, né, dentro da fazenda. Mas a gente sabe que isso ainda é um desafio enorme no campo, né? E na sua opinião, na experiência de vocês, esse tempo todo aí que vocês têm de trabalho em cima desse tema, qual que é o principal gargalo para a implantação e para a gestão que funcione na fazenda? Pelo que vocês veem por aí? Rapaz, vamos lá. A questão da gestão, assim como a gente vê a evolução em todas as áreas do conhecimento, eu tive a oportunidade de fazer aquela visita, se eu não me engano, acho que você estava junto em 2016, acho que nós visitamos os laboratórios de desenvolvimento da Barenbroek, e foi sensacional ver a seleção de sementes, ver todo o processo, e aí quando você compara isso com um tempo atrás, como que isso era feito? E isso é a mesma coisa nas sementes, isso é a mesma coisa no uso de máquinas, isso é a mesma coisa na fisiologia, nas moléculas disponíveis para otimização, só que é a mesma coisa na gestão também. E o que a gente percebe, então, assim, quando a gente pensa assim, qual o maior gargalo da evolução da gestão nas fazendas? Creio eu, hoje, que o maior gargalo seja as pessoas não saberem que a administração de um negócio tem técnica, tem processo, tem metodologias, tem diferentes, assim como eu gosto sempre da caixa de ferramentas. Se eu tenho, aquela história, né? Tem um ditado que fala, né? Para quem só tem martelo, todo problema é prego, né? Então, com uma caixa de ferramentas pobre, eu vou tentar usar a única ferramenta que eu tenho. Então, nesses tempos de grande evolução e de grande produção e sistematização do conhecimento, a gente vê muita gente tentando fazer a gestão ao seu jeito. Eu estou fazendo ao meu estilo. Faça ao seu estilo, mas você está amparado em quê? Você está amparado em conhecimento, você está amparado no que está disponível hoje, em termos de metodologia, para poder evoluir no negócio. E nesse sentido, a pecuária é extremamente perigosa, porque a pecuária bovina, porque se eu estiver trabalhando se for um nutricionista de poedeira, depois de amanhã eu já sei que a minha dieta não ficou legal. Se eu estiver fazendo uma nutrição de vaca leiteira, amanhã eu já sei que o negócio precisa de ajuste. E na pecuária, quando a gente trabalha no sistema a campo, em sistemas abertos, com períodos maiores, e aí entra a questão ainda em qual ponto estamos da gestão. Nós ainda temos a grande maioria das fazendas que já conseguiram evoluir na gestão, já conseguiram chegar ao ponto do retrovisor. Eu já consigo chegar em janeiro de 2021 e fechar meu resultado de 2020. Acontece que isso era legal lá em 2010. Em 2020 é insuficiente. Eu preciso saber, em maio, que a minha meta de desempenho não está adequada, que o consumo do produto que está sendo usado na suplementação não está tendo o consumo esperado, possivelmente não vai dar o ganho de peso esperado, que o meu pasto
que era para poder estar saindo com determinada altura, não está conseguindo sair, está rapando, eu errei na minha taxa de lotação, mas eu ainda tenho tempo de fazer ajustes dentro do ano para diminuir, eu ia falar para diminuir o impacto negativo, mas é para otimizar o resultado, levando para o positivo a história. Então, quando a gente analisa assim, de uma forma... Agora, qual o percentual de empresas brasileiras hoje que consegue ter uma gestão just in time para você poder estar olhando dado, gerando informação... E corrigindo, né? E corrigindo. Porque essa é a exigência dos tempos atuais. Sim. Ah, mas eu não faço isso e estou vivo. Parabéns. Uhum. O passado não é garantia de futuro. Agora, para poder aumentar a minha condição de competitividade dentro do jogo que eu estou jogando, eu tenho que mirar em quem está na ponta. Uhum. Eu tenho que olhar para onde que está correndo o primeiro lugar. Então é aquela conversa, né? A gestão, ela é não só importante, lógico, vamos dizer, a gente pode olhar para trás e fazer o fechamento do exercício. Isso aí, ninguém está tirando a importância disso, né, como consolidação. Mas também é importante que a gente consiga trazer uma visão de tempo real para corrigir a rota e também a gestão como base para o planejamento, né? Para o que vem para frente. E quando você não tem a gestão afinal, você não consegue ter os números, os critérios, enfim, etc., para você planejar. E na pecuária, errou o planejamento, é um longo prazo que você vai entrar num buraco, né? E é diferente de uma atividade onde o ciclo é mais rápido, como você comentou, né, na criação de frango, por exemplo, aí, né, só para dar um paralelo. E, Mário, eu queria trazer um ponto contigo que eu acho que é interessante, que a gente até já um tempo atrás conversou, que é a participação das mulheres na gestão e a capacidade, né, que elas têm de fazer um trabalho excelente e cada vez mais numeroso na pecuária, né? Muito bacana isso, né? Rapaz, esse é um tema bacana, hein? As mulheres estão dando um show. Nós fizemos um treinamento há 2 semanas atrás com o pessoal do Tocantins e puxado pelo núcleo feminino de produtoras. Uhum. E sensacional. E a grande diferença que a gente percebe, e aí cai exatamente nisso que a gente está comentando sobre a gestão, né? Eu te diria que assim, eu já trabalhei intensamente aí ao longo da minha vida profissional aí, pelo menos com 1 dúzia de mulheres à frente do negócio por períodos longos. E, para mim, se alguém me perguntar assim, qual a grande diferença da gestão realizada por mulheres em relação à gestão dos homens? As mulheres, até mesmo por estarem no momento onde demonstrando capacidade, dedicação e tudo mais, as mulheres a gente percebe um respeito ao método, ao planejamento, talvez a palavra não seja respeito, seja assim, seguir o método e acompanhar os resultados. Disciplina, resumiu. E quando a gente vê, muitas vezes, nas fazendas tocadas por homens, e principalmente se as pessoas já têm alguma experiência prévia em outro sentido, muitas vezes as pessoas mudam. Não, eu troquei só esse produto aqui, eu achei que o meu vizinho me falou que era melhor se eu fizesse isso. Então, no final das contas, ele mudou algumas coisas e, obviamente, o resultado é diferente. Com as mulheres é diferente, né? Com as mulheres, elas... vamos seguir, agora vamos medir o resultado. Bom, nós combinamos há 1 ano atrás que faríamos isso, isso e isso, estaríamos nesse resultado aqui agora. Vamos ver se estamos aqui, vamos fazer o fechamento. Então, assim, essa disciplina muda completamente o negócio. A gente está vendo aí as mulheres dando um show cada dia maior, né? Show de bola, bacana demais. Marião, trazendo essa situação aí vamos dizer, a gente falou de gestão, falou de formação de pessoas, mas quando chega na produção, né, eu acho que tudo isso acaba se conectando de certa forma, né? A gente tem, vamos dizer, no nosso país, a gente sabe que a produção a pasto é altamente eficiente, sustentável, né? Isso já está comprovado, tanto no nível econômico, social, ambiental, e tem tido avanços, assim, cada vez maiores e mais rápidos também em termos de conhecimento e pacotes tecnológicos para a produção a pasto. Mas a gente sabe que
para que isso aconteça, né, com sucesso, exige que tudo isso que a gente falou anteriormente, conhecimento, gestão, né, tecnologia, de certa forma, jogue junto para que a gente possa expressar todo o potencial, né, que esse sistema pecuário tem. Porém, isso a gente sabe que isso dá trabalho, né? Dá um trabalho danado. E também não tem muleta nesse processo, né, Mário? Então, eu queria deixar um espaço para você trazer suas considerações finais, meio que juntando tudo isso aí, para a gente pensar para frente, né, o que a gente tem aí, como horizonte para a nossa pecuária de corte. Bom, o tema de pastagem, o tema pastagens é o nosso tema, é o nosso tema predileto, é onde a gente acredita que a gente tem um diferencial competitivo enorme para poder trabalhar. E a gente tem feito isso muito nos últimos anos e buscando o que a pesquisa nos traz. Qual que é o grande desafio que nós temos trabalhado hoje? Nós temos trabalhado com isso aqui. Espera aí que eu compartilhei a tela errada. Compartilhei, foi você aqui. O grande desafio que a gente encontra nos sistemas com base em pastagens nós conseguirmos determinar a oferta de forragem. O que é a oferta de forragem? Quantos quilos de capim que eu estou ofertando para cada 100 quilos de peso vivo de boi? Por que buscar esse indicador? Porque, historicamente, a pecuária trabalha com o indicador utilizado amplamente a taxa de lotação. Eu coloco, na época do meu avô, do meu pai, eu coloco 2 cabeças por hectare. Falava-se em cabeças. Depois, nós passamos já a ter a unidade, a UA. A UA, o que são UA? Por que uma UA tem 450 quilos? Né? Porque são 1.000 libras. Então, essa é a razão da UA. Então, só que, quando eu só olho para a taxa de lotação, qual a quantidade de capim que eu tenho? E aí, diferentes metodologias vêm surgindo e diferentes métodos de trabalho, e a gente já vê hoje quantos por cento das fazendas hoje que medem forragem, que medem produção? Eu acredito que sejam muito poucas, mas parabéns para os que já estão medindo pelo menos a altura. Isso aí. Se está medindo a altura, já está tendo uma grande evolução, porque esse é o grande viés do manejo, né? Aqui, do lado esquerdo desse gráfico, a gente tem o ganho por hectare em quilos. Esse é um trabalho lá do Rio Grande do Sul, do professor Marasquim, mas essa curva a gente encontra as mesmas curvas em vários trabalhos com diferentes, ela desloca um pouco, mas a tendência é a mesma. O que o professor Marasquim está nos falando aqui? Se eu ofertar 4 quilos de capim para cada 100 quilos de peso de boi, eu vou produzir pouco por hectare. Por outro lado, por que eu vou produzir pouco por hectare? Porque eu vou colocar muito boi e eles não vão ganhar peso, por isso que eu vou produzir pouco. Se eu ofertar 16 quilos de capim para cada 100 quilos de peso vivo, eu vou produzir pouco por hectare também, porque eu vou colocar muito pouco boi na área. Quando eu coloco do outro lado um eixo de ganho por cabeça, eu tenho uma outra curva. E aí, se eu oferto mais para o indivíduo, eu tenho um ganho maior. E essa é a grande chave do manejo. A hora que a gente olha para a inflexão dessas duas curvas, a oferta de forragem que parece que tem encontra um ponto ótimo na maioria das fazendas, está aí entre 10% e 14% do peso corporal. Isso corrobora com os trabalhos australianos também, que são os que têm maior similaridade com o nosso sistema de pastejo e ajuste de suporte. E aí, pegando nesse ponto, eu linko lá com o nosso tema inicial da gestão, porque isso aqui é muito bonito de olhar na prática, na teoria, mas na prática, como que eu implemento isso aqui? Porque como que eu vou saber quanto de capim que eu tenho? Porque o boi está em cima, o boi está consumindo e o capim está crescendo. Então, quanto de capim que eu tenho? E o boi está ganhando peso.
Então, o que a gente vem fazendo é modelando sistemas e colocando isso funcionando de forma automatizada para eu ter ofertas de forragem diárias por lote, por área, por módulo, para a gente poder conseguir otimizar o manejo. Sim. E aí a gente liga isso lá na gestão. Qual o percentual de fazendas que está num ponto de conseguir fazer isso aí? Uhum. E essa é que eu acho que eu fecharia como uma mensagem final, trazendo para vocês isso aqui. Para quem quiser aprofundar um pouco mais nessa questão, está aparecendo aí para vocês? Tá aparecendo sim. Para quem quiser aprofundar um pouco mais nesse tema, a gente tem um blog que chama pastoconsciência.com.br. Esse é um trabalho, isso aqui é gratuito o acesso, e o que a gente faz nesse blog, o que é? Convidar cada vez mais fazendas a participarem desse projeto, a medirem forragem, e o compromisso que a gente faz é retornar para essas fazendas os resultados que elas nos enviam e a média do que a gente tem obtido por espécie de capim, por época do ano, ao longo dos meses. Então, é um projeto de compartilhamento de conhecimento. Muito legal e mais uma vez, parabéns aí, Mário, para todos aí da Exagro pelo projeto, pelo trabalho contínuo, né, em todas essas áreas que a gente falou. A gente teria assunto para ficar o dia inteiro aqui falando, com certeza, né? Com certeza. E é um assunto que a gente gosta, se empolga, mas enfim, mas não faltaram oportunidades para a gente retomar o assunto e explorar mais. Quero novamente agradecer aí o tempo e a participação e mandar um grande abraço para todos aí da Exagro. Para vocês também. Parabéns pelo trabalho aí no desenvolvimento também. É isso aí que vai fazer a mudança no futuro. E, quer dizer, que já está fazendo a mudança no presente, né? Não é no futuro, não. E é graças a esses desafios que a gente vem vivenciando ao longo da vida que a gente tem essas possibilidades de evolução. Sucesso para vocês, sucesso a todos no uso das fazendas e em otimizar seus resultados. Um grande abraço. Bacana demais. Grande abraço. Até mais.